E vem conferir a crítica do anime Ars no Kyojo. E eu assisti o anime Ars no Kyojo, anime esse que lançou na temporada de janeiro e que chamou muito a minha atenção pela premissa que é muito interessante de um paladino junto com uma menina que estão explorando o mundo, tentando descobrir mais sobre os mistérios dele e mais sobre o mistério daqueles monstros que estão ganhando olhos vermelhos, aquelas feras gigantes, ao mesmo tempo que chamou a atenção mais do que a sinopse, a belíssima animação que tem no trailer, uma animação acima da média, uma animação que mostra boas sequências de ação, mas ao mesmo tempo mostrava o cenário de uma forma diferente. Isso chamou muito a minha atenção. E não tem como negar, os dois primeiros episódios da obra conseguem entregar exatamente o que eles prometem. Entregue um bom mistério no sentido de o que está acontecendo nesse mundo, quem é essa personagem chamada de 22, o que ela está acontecendo com ela, o que é aquele laboratório, ao mesmo tempo que ele desde o começo já entrega a ideia do paladino, do Jiro, falando um pouco mais sobre ele, entregando o que o mundo fez para decepcionar ele, e ele não ser aquele cara confiante que ele estava antes da abertura, porque da abertura, do prólogo para a abertura se passam 30 anos. Então é muito interessante ver esses dois primeiros episódios. E eles entregam também uma boa animação, uma boa sequência de luta, principalmente quando o Jiro entra em ação, tanto na parte que ele tá como ele normal, como ele se funde com a 22, você consegue ver boas sequências de ação. Então esse começo, ele consegue vender muito bem isso, ele consegue vender o que a obra prometeu, mas eu acho que é só nesse começo e em momentos muito específicos, porque Ars no Kyojo é aquele típico anime que ele consegue te entregar ele consegue te entregar pontos muito positivos, mas ao mesmo tempo ele te entrega contrapontos muito negativos. Tudo que você encontra para falar de bom, ao outro lado, ao mesmo tempo você consegue encontrar coisas ruins para se falar. Vou te dar um exemplo. A história realmente é muito interessante. A premissa é muito interessante. E o começo dela chama a sua atenção. Consegue te prender no mistério, na história, naqueles personagens que são apresentados ali. O Jiro e a 22. Só que quando a obra vai se desenrolando, alguns momentos ela consegue te prender. Na parte que fica algo mais político, algo mais obscuro, algo que realmente é no passado da 22 e no passado do Jiro. Mas de modo geral, quando a história entra nas vilas, entra nas outras comunidades, você consegue perceber que ela não consegue ser tão bem desenvolvida assim. A história também não consegue desenvolver tão bem os personagens assim. Cada personagem novo que vai entrando naquele grupo da 22, do Jiro e do Miao, acaba sendo personagens que não são tão interessantes, tão cativantes e tão bem explorados como poderia. E se encontrar que o Miao, que era pra ser um alívio cômico, um personagem fofo com alívio cômico, não funciona de maneira nenhuma em tela. Eu acho ele bem chato, bem insuportável se acompanhar. Então esse já é um problema. Do mesmo jeito que a história tem um bom começo, tem uma premissa interessante e quando explora, normalmente em momentos específicos do episódio, o passado do Jiro, ou explora, por exemplo, algo mais político por trás, um mistério, ele até vai bem. Mas a parte principal, a parte que foca nos principais, ela não consegue se explorar muito bem na parte da equipe, na parte dos personagens secundários. E no final, eu acho que o final da temporada é um pouco decepcionante, o caminho que ele leva. Não é um final que ele é decepcionante porque você não sabe o que vai acontecer, exatamente porque é muito óbvio. Eu acho que eles poderiam tentar outras coisas ali. Em questão de história e personagem, é praticamente isso. Você consegue já ver como tem um ponto muito positivo, mas um contraponto muito negativo no mesmo ponto. O mesmo vale para a animação. Quando a animação está no seu auge, quando eles se dedicam a fazer uma animação fluida, bem feita, aí você consegue ver uma animação belíssima. Em questão de cores, em questão de estética, em questão de como os personagens estão em tela mesmo. Tanto que a luta entre Jiro e Faceta, que é uma luta onde usam muito a cor do cabelo deles, o azul de um, a parte do amarelo do outro, misturando com um marrom, acinzentado no fundo, faz com que a luta seja belíssima e funcione muito bem. E tem outros momentos onde as lutas funcionam muito bem, mas de modo geral, quando você vê a animação de Ars no Kyojo, você vê que ela é muito abaixo da média. Por exemplo, na luta das montanhas, o momento onde podia ser muito mais criativo, muito mais interessante a luta em questão de fluidez, mas parece algo feito às pressas, e em vários momentos acontece isso. É bem verdade que se você pegar momentos específicos de lutas desse anime, você pode até querer assistir a obra, mas de modo geral, eles são momentos enganosos, porque são poucos momentos que a animação tem assim. Como, de novo, quando ela tá assim, nos últimos episódios, ou em momentos específicos, ela brilha. Mas, de modo geral, quando você vê a obra como um todo, a animação é bem abaixo da média. Tem até alguns momentos que ela nem fica tão bem detalhada assim, momentos que eles estão parados. Tanto que tem até aquela coisa de mostrar que tem alguns episódios que tem baixo orçamento, que tem algumas cenas que elas são praticamente ou muito repetidas, ou cenas realmente estáticas. Então, a animação
animação, de novo, é a mesma coisa da história. Tem seus momentos que são muito bons, muito bonitos e que realmente é de encher os olhos, mas tem outros momentos, em vários episódios, que são decepcionantes, de qualidade muito abaixo mesmo. Eu gosto muito de como o mundo é explorado. Eu acho que, de novo, essa é outra coisa boa e ruim. Por um lado, eu acho que o mundo ele é muito vivo e isso é muito interessante. Cada comunidade tem a sua religião, sua ideia de mundo, e eles conseguem apresentar isso de uma forma interessante dentro da obra. Só que o problema fica por outro lado. Toda vez que eles chegam num lugar, é a mesma história. Eles repetem as mesmas coisas. Você pode ver que a história de cada lugar é a mesma coisa. O Jiro e a 22, eles usam o mesmo poder, no mesmo horário, da mesma forma. Eles se recusam a usar o poder, eles são obrigados a usar, eles usam. O episódio acaba e o outro episódio eles tentam explorar um pouco o lugar. Todo lugar usa a mesma história, a mesma premissa. Isso até fica um pouco enjoativo. Você sabe o que vai acontecer. É como se você chegar numa nova vila. Quando eles chegam numa nova vila, você tenta imaginar qual que vai ser a forma como a história vai conduzir a partir dali, você vai saber. Você vai ter uma nova vila, novos conceitos, mas a história, a forma como os personagens são apresentados na nova vila, a forma como a história vai se desenrolando, parece uma repetição de fatos. É como se você assistisse um anime que você sabe que tudo vai ser repetitivo, um anime episódico. Aqui acontece muito isso, como por exemplo, Pokémon, onde o Ash usava sempre o mesmo poder dependendo do momento, ou Power Rangers, que você sempre sabia o momento que eles iam morfar e os momentos que você sabia que eles iam usar o Megazord, porque é tão repetitivo que você sabe o que vai acontecer ao longo do episódio, e aqui acontece muito isso. A diferença é que esse anime prometia mais, então você esperava um pouco mais nesse ponto. Apesar dos cenários serem interessantes, as vilas e os conceitos chamarem a atenção para você querer saber um pouco mais, a forma como eles exploram e a repetição acaba deixando até isso um pouco enjoado. E também, para fechar, tem que falar um pouco sobre a trilha sonora. Para mim, a trilha sonora em questão de abertura e encerramento funciona muito bem, mas a trilha sonora do anime como um todo eu achei ela bem pouco marcante, não me marcou tanto assim. Concluindo, Ars no Kyojo é aquele anime que, para tudo que tem um ponto positivo, pelo outro ele tem um ponto muito negativo. Por exemplo, a animação é muito boa em alguns momentos, sim, mas de modo geral ela decepciona. A trilha sonora tem uma boa abertura e um bom encerramento? Verdade, mas de modo geral ela é genérica. Os personagens, os dois principais, são muito bons? São, mas todos os outros são bem genéricos, esquecíveis e alguns são até chatos de acompanhar. E a história é a mesma coisa. Tem coisas boas, mas de modo geral ela fica numa repetição enjoativa. No fim, Ars no Kyojo é um anime mais decepcionante do que ruim, mas mesmo assim ele é abaixo da média. E por isso que eu fecho o anime Ars no Kyojo com uma nota 5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do anime Ars no Kyojo? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.